Fabiana pergunta aqui: eu fico com a dúvida, no caso a arca salvou apenas a fauna local? Essa é uma pergunta interessante porque ela se relaciona com uma discussão que aparece até muito hoje entre teólogos, pessoas que estão investidas religiosamente, né, no estudo da Arca de Noé, não só historicamente, às vezes nada historicamente, que é de se o dilúvio foi global ou local. O texto, propriamente, me parece ser bem claro de que é um dilúvio global. Mas o que significa global para o autor, né? Não é, porque a palavra global, na verdade, passa uma ideia errada, né? De que o autor imaginava um globo, um planeta como a gente pensa hoje. Quando ele pensa em mundo, ele pensava nisso aqui, né? Planeta Terra. Quando o autor de Gênesis pensava animais de todo mundo, ele estava pensando nisso aqui, né? Todo mundo, o mundo é isso aqui. Mas o mundo, para o autor ali de Gênesis, para qualquer pessoa vivendo naquela região, naquele período, não tinha nada a ver com isso aqui. O mundo era isso aqui, ó. Vamos escrever aqui. Tem um mapa esquemático do mundo visto pelos os mesopotâmicos. Aqui, esse aqui, né? Isso aqui é um mapa, né? Uma representação do mundo segundo os mesopotâmicos. Esse círculo aqui, e ele tem isso aqui, essa parte que tá, que de fato é uma, tipo a borda, né? Isso aqui são águas, é um rio que circula, né? Ou um mar que circula toda a terra conhecida, que é associada às águas da morte, por exemplo, lá na epopeia de Gilgamesh, né? Quando o Gilgamesh ou Gilgamesh vai fazer a travessia para o mundo dos mortos, ele cruza essas águas. É assim como o Sol, né, também cruza essas águas quando ele morre e volta a viver todos os dias. O Shamash, né, o Deus Sol. Então aqui você tem as águas que circundam toda a terra conhecida, o mar. Você tem aqui dentro, vamos ver se já carregou aqui maior aqui. Você tem aqui dentro o nome de algumas cidades e de alguns clãs, algumas tribos mesopotâmicas. Então assim, o que é o mundo para eles? É o que eles conhecem. E aqui tem uns tipo uns triângulozinhos, né? Com alguns nomes que remetem a locais meio místicos, assim, dos limites do universo, imaginados por esses povos, como as montanhas de Shamash, né? Que são as montanhas do Deus Sol que aparecem na epopeia de Gilgamesh. São alguns lugares, assim, super remotos que, claro, são os mais espetaculares de todos, porque ninguém pode falar que já esteve lá e te desmentir, né? É mais fácil de falar que o extraordinário está mais longe, né? Isso é muito característico da literatura de viagem do Marco Polo, por exemplo, né? Quando o Marco Polo vai avançando na direção ali da Rota da Seda, em direção à China, tem um episódio interessante que ele fala assim que estava procurando os povos sinocéfalos, que eram povos que tinham cabeça de cachorro. E todo lugar que ele chegava, ele perguntava sobre esse povo, se aquele povo morava lá, e o pessoal falava assim, não, é mais para o leste. Então todo mundo acreditava, mas estava sempre para o leste, né? Nunca chegou e nunca conheceu os sinocéfalos. Mas assim, então esses triangulinhos representam alguns territórios extraordinários. Mas esse é o mundo para os mesopotâmicos. É onde eles já foram, onde eles conhecem. Então, assim, dá para pegar animais do mundo todo e colocar num navio das especificações lá do Utnapishtim ou do Noé? É mais viável, né? Do que você pensar nisso aqui, cadê? Planeta Terra. Do que você pensar nisso aqui, né? Aqui não dá. Mas aqui dá. Dá para inundar o mundo inteiro, assim, tranquilo. Esse mundo aqui dá. Esse aqui já é mais difícil. Então é sempre importante ter em mente, né, ao ler esse texto, o cenário cultural ali, né? O que essas pessoas pensavam em termos do que é o mundo, por exemplo. Então, um dilúvio global, entre aspas, né? Mas um dilúvio total, acho que é melhor essa expressão, um dilúvio total seria a inundação disso aqui, e é o suficiente, né? Então, pensando lá se o Japão foi inundado, se a onça pintada entrou na arca, isso aí não faz parte da realidade de quem está escrevendo, nem lendo esses textos. Faz parte da realidade de quem vai ler esses textos milhões de anos, milhões não, milhares de anos depois, e como o mundo dessa pessoa de milhares de anos depois é diferente, quando ela lê mundo no texto, ela vê o mundo dela lá, né? E aí o texto começa a ficar esquisito e pede novas interpretações, e a coisa vai crescendo, né? Mas assim, historicamente, a gente tem que pensar nisso aqui quando a gente está pensando em dilúvio total. Então, seria um dilúvio total que, na nossa perspectiva, é local, né?